Você conhece alguém que já ficou um pouco inchado, cansado e com urina diferente? Já ouviu falar em insuficiência renal? Então preste atenção nesse vídeo porque é disso que eu vou falar. A primeira informação que você deve saber é quais são os sintomas da insuficiência renal. Mas para você entender melhor os sintomas, eu preciso explicar primeiro um pouco sobre o funcionamento dos rins. Os rins funcionam como um filtro do sangue, atuando basicamente de duas maneiras. Eles controlam o tempo todo a quantidade de líquido do nosso corpo. Então, por exemplo, se você beber água, suco ou chá, o que vai acontecer com esse líquido? Parte desse líquido vai acabar sendo eliminado nas fezes, mas grande parte dele vai ser absorvido pelo nosso sistema digestivo e o corpo vai utilizar aquilo que ele precisa e o excesso é eliminado pelo rim através da formação de urina. Além disso, os rins removem parte das impurezas produzidas por nosso corpo e que estão circulando no sangue. Essas impurezas são das mais diversas, desde o excesso de sódio, potássio, produtos do nosso metabolismo e até mesmo coisas que ingerimos, como medicações. Entendido isso, o que acontece quando os rins não funcionam bem, que é o que nós chamamos de insuficiência renal? Podem ocorrer o acúmulo dessas impurezas e desse excesso de líquido no nosso corpo, e o resultado disso são os sintomas, dos quais eu quero destacar 4. Você está se sentindo inchado? O inchaço relacionado à insuficiência renal acontece por conta do acúmulo de líquidos e pode ocorrer no corpo todo, mas manifesta-se inicialmente nas pernas. Como está a sua urina? Urina muito espumosa sugere a presença de muita proteína na urina, e isso não é normal e pode indicar um problema nos rins. Se estiver com sangue na urina, você também deve investigar. A hematúria, que é o sangue na urina, podem ocorrer em algumas doenças que também causam insuficiência renal. Sua pressão está muito descontrolada? Você está tendo dificuldade de controlar a pressão? O acúmulo de líquidos e sais no sangue que acontecem na insuficiência renal podem dificultar muito o controle da pressão. Se isso estiver acontecendo, você deve se lembrar de avaliar os seus rins. Você está se sentindo muito cansado, com muita fraqueza? Nos casos mais avançados de insuficiência renal, as pessoas podem ter uma série de sintomas, como presença de anemia, emagrecimento, falta de apetite, muita fraqueza e falta de ar. Apesar desses sintomas todos, eu acho importante destacar que a insuficiência renal é uma daquelas doenças que chamamos de silenciosa. Quando a doença renal é leve ou mesmo moderada, a pessoa não sente quase nada e, por isso, não percebe que está com uma alteração nos rins. Isso acaba sendo um grande problema, porque quando a pessoa sente algum sintoma, muitas vezes a doença renal já está em estágios avançados, impossibilitando tratamentos para tentar recuperar ou estabilizar os rins. Quando a doença atinge esses estágios mais avançados, muitas vezes o que temos que fazer é avaliar a necessidade de tratamentos, como a diálise ou hemodiálise, que nada mais é do que uma filtragem do sangue feito por meio de uma máquina, ou então fazer um transplante renal, que é colocar um novo rim no paciente. Se nada for feito, essa doença em fases avançadas pode levar à morte. Mas afinal de contas, quais são as principais causas de insuficiência renal? Diabetes, hipertensão, pedras nos rins de repetição ou malformações do aparelho urinário, algumas doenças autoimunes como o lúpus, algumas doenças genéticas. Então, se você tem na sua família alguém com insuficiência renal, o seu risco é maior, dentre muitos outros problemas, como o uso de anti-inflamatórios em excesso ou mesmo a doença de próstata. Se você tiver alguns dos sintomas que eu falei ou tiver algumas dessas causas, você está no grupo de risco e por isso você deve procurar um médico para avaliar a função de seus rins. Isso pode ser feito por meio de vários exames, como exames de sangue, urina e exames de imagem, como o ultrassom dos rins. O mais básico e importante deles é o exame de sangue chamado creatinina. Só para você ter uma referência, o valor normal para adultos é até 1,2 mg por decilitro. Acima disso, pode já indicar que há um problema nos rins. Além disso, tem mais um aspecto que acho importante você saber. A insuficiência renal é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Nas décadas passadas, ocorreu um aumento expressivo dessa doença, fazendo com que ela se tornasse frequente em nosso meio. Estima-se que de 7 a 10% das pessoas no mundo têm algum grau de insuficiência renal. Por isso, se você tiver os sintomas ou tiver diabetes, pressão alta ou os outros fatores de risco que eu falei, não deixe de acompanhar sua função renal com seu médico. Nos casos de insuficiência renal diagnosticada, um dos médicos a ser procurado é o nefrologista. Este é o canal Doutor Ajuda e seu objetivo é te transformar em um paciente mais bem informado para uma consulta médica.
Você sabia que medidas como realizar atividade física regularmente, perder o excesso de peso, cessar tabagismo e ter uma alimentação saudável são medidas altamente eficazes em prevenir a doença renal? Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.